Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela intercessão do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, neste sábado da 33ª semana do Tempo Comum, nós também celebramos a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Ela que entrega a sua vida por causa de Jesus Cristo, consagrada a Ele desde criança, vivendo sua fé via seu anjo da guarda, e se consagrou totalmente ao Senhor, a sua virgindade a Deus. Ontem ainda celebrávamos Maria, a dedicação de Maria no templo, e hoje recordamos também Santa Cecília, que se fez templo também do Senhor como esposa espiritual dele. E assim viveu, porém estava obrigada por seus pais a casar. Com isso, casou-se, mas na noite de núpcias fala ao seu marido de sua consagração, de seus votos para com Deus, da sua virgindade. Com isso, o Senhor toca-lhe o coração, ele se converte junto com seu irmão. Tempos depois, naquele ano de 230, os três, por serem cristãos, são levados ao martírio. Primeiro, os dois homens e, por fim, Cecília. Ela não nega sua fé em Jesus Cristo. Não quer abandonar sua fé e, por isso, morre, decapitada. Assim vemos a dedicação desta Virgem, que é recordada até hoje na oração eucarística primeira, o cânon romano, que canta louvores a Deus até mesmo depois de sua morte. Ela que se diz gostava tanto da música. Possamos, como ela, cantar louvores a Deus com a nossa vida, para que um dia cantemos plenamente na eternidade. Nascemos a liturgia de hoje. Continuamos com o livro de Macabeus. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus, tecidos de ouro e couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lisias, tendo sido o primeiro a partir de lá, à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga. Os judeus tinham se reforçado em armas e soldados graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinha derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, e tinham cercado o templo com altos muros e ainda fortificado Bet-sur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado.
Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei, em que ondas enormes me debato. Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam, e mandei exterminar sem motivos os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Vemos aqui o fim da vida de Antíoco. Poderíamos fazer uma análise que o texto nos demonstra as noites sem sono, essa grande tristeza, melancolia, aquilo que hoje talvez chamaríamos de depressão. Antíoco quer somente satisfazer os seus sonhos. Foi poderoso diante do olhar humano, por assim dizer, enquanto rei, enquanto senhor de terras, enquanto dominador, fez o mal para conseguir conquistar os seus projetos. Como ele mesmo diz naquela frase que lemos: a que grau de aflição cheguei? Eu que era tão feliz quando amado e quando era poderoso. Ele perde tudo. E vemos e podemos nos questionar por que o Senhor permite que as coisas ruins se abatam sobre os bons. Pessoas ruins reinem sobre pessoas boas. E lhes façam tanto mal. Se bem que vemos que aqui o bem, as pessoas boas começaram a retomar suas forças. Porque justamente reconstruíram o altar, aboliram a abominação e assim Judá, o povo de Israel, já conseguiu mais uma vez levantar os muros e defender-se contra o rei estrangeiro. Então, mais uma vez, eles retomaram, depois de tanta perseguição e tanto mal, as forças para viver segundo a vontade do Senhor. Mas, voltemos ao questionamento, demos a resposta. O Senhor permite para ver se realmente temos força para o bem. Como foi com Santa Cecília? Santa Cecília perseverou mesmo diante das ameaças, mesmo diante de tudo o que acontecia, perseverou no bem, não desistiu, professou sua fé. E assim também reconhecemos todos os demais que morreram nas leituras que escutamos ao longo da semana. Ontem foi cortada por conta da memória de Maria apresentada no templo. Assim, nós vemos também que o Senhor nos chama a sermos fortes, perseverantes no bem, não importa o que aconteça. Não importa o que possa vir a a tentar nos afastar do Senhor, devemos de permanecer firmes nele. Até onde temos perseverado em fazer o bem, em viver a vontade de Deus? Apesar de tantas coisas que parecem cair sobre nós, tanta maldade, tanto terror, tantas dificuldades, nós permanecemos firmes no Senhor? Ou tentamos desistir de fazer e queremos o bem e queremos nos entregar à mesma vida que os que andam no mal vivem? O Salmo nos diz: cantarei de alegria ao Senhor, pois me livrastes. E mais adiante, os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés. Mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Devemos de ter isso presente diante de nós. Que o mal sempre será destruído, pois Deus sempre vence, sendo Ele o sumo bem e o Criador de todas as coisas. Não se esquece de nós. Mas devemos de aprender a compreender
tudo aquilo que Ele permite, tudo aquilo que Ele espera que aprendamos com as situações que vivemos. Por fim, o Evangelho. Hoje, São Lucas, no capítulo 20, nos diz: naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia aí 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos, diante da morte de Jesus que se aproxima nos capítulos de São Lucas, justamente os saduceus que não creem na ressurreição e os mestres da lei fariseus que creem na ressurreição. Lançam este questionamento ao Senhor. Ele responde como deve ser verdadeiramente compreendida a Escritura. Moisés não disse: olha, Deus, ao dizer isso, é o Deus dos vivos. Mas Jesus mostra claramente o porquê Moisés fala: olha, eu sou o Deus daquele Abraão. Ele não fala assim, daquele Isaque ou daquele Jacó. Mas sim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque eles continuam a viver para o Senhor, demonstrando assim que a ressurreição existe. E é para ele que devemos de viver, como Abraão, como Isaque e Jacó. Mas, assim, o Senhor também nos orienta que devemos de esperar a ressurreição fora das ligações humanas, sobre uma ordem sobrenatural, a qual nossas ações humanas, digamos, estão limitadas a compreender, pois ele mesmo diz que serão como os anjos. Não morrerão, isso sabemos, porque a vida será eterna em Deus. Não haverá mais casamento, nem mais reprodução, poderíamos assim dizer. E seremos como os anjos. De que forma como os anjos? Não é que seremos iguais aos anjos 100%, mas teremos diante da nossa vida eterna aquele mesmo amor e total entrega que os anjos têm ao Senhor. Recordemos, este capítulo, mais uma vez, está também colocado nesta última semana que nos prepara para a festa de Cristo Rei, que celebraremos amanhã, e esta última semana do tempo comum, logo após Cristo Rei do Universo. E recordemos que para o Senhor devemos de viver, e que nossas ideias humanas e parâmetros humanos não são capazes ainda, se não vivemos cada vez mais na intimidade com o Senhor, na vida de oração como santos, nossos parâmetros não são capazes ainda de compreender aquilo que nos espera na glória. Porque é muito superior o que o Senhor reservou para nós em relação a esta vida, pequena e passageira. Mas para chegarmos àquela vida que o Senhor separou para nós, devemos de viver esta vida inteira para Ele, buscando cada vez mais a fidelidade ao Senhor
e a busca da santidade. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais vivermos tudo aquilo que o Senhor nos chama a viver, confiantes nele mesmo diante das dificuldades, provações, perseguições, ataques dos inimigos humanos e espirituais, para que, vivendo cada vez mais a vontade do Senhor em nossas vidas, possamos, assim, viver aquela vida que nos espera no céu, para um dia lá habitarmos eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.